Essa é a segunda aula a respeito de análise de circuitos elétricos. Nessa aula nós vamos abordar algumas considerações importantes com relação às fontes de alimentação. Nós não vamos aqui nos ater à forma de construção, estrutura interna, porque a nossa preocupação é com relação ao comportamento ou como a gente efetua a consideração, né, com relação à análise, né, do comportamento desses componentes quando interconectados em circuitos elétricos, ou melhor dizendo, né, quando conectados a um circuito elétrico. Embora não seja essencial, é aconselhável que a primeira parte dessas aulas a respeito de análise de circuitos, ela seja assistida, porque ali nós temos alguns conceitos que nós vamos utilizar durante esse conteúdo. Como eu disse, nós não vamos verificar a estrutura interna, nós estamos preocupados aqui, né, com o comportamento dessas fontes e algumas características destas que são necessárias para que a gente consiga efetuar a análise de circuitos elétricos. As fontes, elas podem gerar sinais com vários formatos, com várias formas de onda. Na matéria de circuitos elétricos, pelo menos durante o conteúdo básico, o nosso enfoque vai ser para fontes que podem gerar sinais contínuos, né, corrente ou tensão contínuas, ou sinais alternados, mais especificamente corrente ou tensão senoidais. Bem, o que é uma fonte de tensão? A primeira observação que é importante é que tanto os fios ou os elementos que a gente utiliza para interconectar componentes no circuito elétrico, como os diversos componentes, inclusive as fontes, nós vamos considerar que, por hora, que são elementos perfeitos ou ideais, ou seja, componentes em que a gente não tem nenhuma perda. Então, um fio ideal, né, é um fio que não tem nenhuma resistência, ou seja, ele não oferece nenhuma resistência à passagem de corrente elétrica. Nós não vamos ter nenhuma perda de energia, né, ao conectar um fio num circuito elétrico. Uma fonte ideal é uma fonte que consegue entregar a sua energia nominal. Ela não tem nenhuma perda interna. Muito bem. Uma fonte de tensão, né, ela pode ser contínua ou alternada. Os símbolos para fonte de tensão que nós vamos utilizar nessa aula são esses dois aqui, tá? Nas bibliografias, né, normalmente todos os dois símbolos, tá, podem ser utilizados para fonte de tensão contínua, tá? Normalmente, quando a gente for tratar de sinais alternados, fontes de tensão ou alternadas, nós vamos usar o símbolo, né, que tem essa circunferência e o sinal positivo e negativo. Outro detalhe é que normalmente quando a tensão é alternada, nós vamos usar a letra V minúscula para representar a tensão ou a diferença de potencial entre os terminais dessa fonte. Quando ela for uma fonte de tensão contínua, nós vamos usar a letra V maiúscula, tá? Para representar a tensão ou a diferença de potencial entre os terminais da fonte.
Muito bem, uma fonte de tensão, ele é um dispositivo que consegue manter entre os seus terminais uma diferença de potencial constante, fixa ou especificada, tá? Ou uma diferença de potencial conforme a sua especificação, independente da corrente que a percorre. Ou seja, se for uma fonte de tensão contínua, ela mantém entre os seus terminais uma tensão contínua, independente da corrente que percorre que percorre os seus terminais ou que a percorre. Se for uma fonte de tensão senoidal, ela vai nos entregar de forma ideal uma senoide perfeita, né, com os mesmos parâmetros, independente da corrente que a percorre. Em outras palavras, como que a gente pode encarar essa fonte de tensão? É um dispositivo que vai liberar uma corrente elétrica entre os seus terminais, de forma a manter constante a diferença de potencial entre os seus terminais, de acordo com a especificação com a qual a mesma foi projetada. Então, fonte de tensão, a diferença de potencial sempre vai ser especificada, independente da corrente. Já uma fonte de corrente, que nós vamos simbolizar, né, por uma circunferência com uma seta, tá? Ele vai ser um dispositivo que mantém no seu ramo uma corrente conforme especificação, independente da diferença de potencial entre os seus terminais. Essa fonte de corrente, ela pode ser uma fonte de corrente contínua, e aí normalmente a gente vai usar uma letra I maiúscula para representá-la, ou pode ser uma fonte de corrente alternada. Normalmente, para nós, vai ser uma fonte de corrente com uma forma de onda senoidal. E aí nós vamos usar a letra I minúscula. Se for uma fonte de corrente contínua, nós vamos assumir que o sentido da corrente que percorre ou que atravessa essa fonte é o mesmo da seta utilizada na sua representação gráfica. Tá? Então, lembrando, né, se for uma fonte de corrente contínua, ela vai manter a corrente fixa, independente da diferença de potencial entre os seus terminais. Se for uma fonte de corrente alternada, ela vai manter a corrente dentro de suas especificações, independente da diferença de potencial entre os seus terminais. De outra forma, ou dizendo em outras palavras, uma fonte de corrente é um dispositivo que estabelece uma diferença de potencial entre os seus terminais, de forma a manter a sua corrente dentro daquilo que foi especificado. As fontes, elas podem ser independentes, né, em que a operação do dispositivo, do componente, né, ou seja, se for fonte de tensão, a sua tensão, se for uma fonte de corrente, a sua corrente, ela é determinada independentemente do circuito ao qual foi conectada. Ou seja, o valor de tensão ou corrente não depende de outros elementos do circuito. Normalmente, nós vamos considerar uma fonte independente, por exemplo, uma bateria ou um gerador, né, que conseguem gerar, né, energia, né, independente, tá, dos componentes aos quais ela foi conectada. Na prática,
né, existem algumas considerações que têm que ser feitas. Mas, por hora, nós vamos estar trabalhando sempre, conforme já foi dito, com componentes ideais. Já uma fonte dependente ou controlada, ela vai ser um elemento que consegue, né, operar ou fornecer uma diferença de potencial ou uma corrente, tá? Controlada por outra corrente ou tensão no nosso circuito, ou seja, algum elemento ou alguma parte do circuito ao qual a mesma está conectada é que vai governar, né, qual é a corrente, se fonte de corrente, ou a tensão, se fonte de tensão, né, a ser gerada. Então, o que pode acontecer? Nós podemos ter uma fonte de tensão que pode ser controlada por tensão ou corrente, né, gerada em outra parte do circuito. E podemos ter uma fonte de corrente ou uma fonte uma fonte de corrente que pode ser controlada por tensão ou corrente em outra parte do circuito. Quando a gente for, né, fazer uma referência gráfica a fontes dependentes, nós vamos usar um losango para representar essas fontes, né? A fonte de tensão vai ter um sinal mais e menos, e a fonte de corrente uma seta. A mesma convenção utilizada para a fonte independente. Só para termos um exemplo, nós temos aqui um circuito em que temos uma fonte independente, ou seja, ela é capaz de gerar entre os seus terminais uma tensão fixa de 24 volts, independente da corrente que a percorre. Nós temos aqui uma fonte de tensão controlada por corrente. Por que controlada por corrente? Porque a sua diferença de potencial sempre vai ser igual a 4 vezes a corrente I0. Bem, qual que é a corrente I0? A corrente I0 é a corrente que percorre esse resistor de 10 ohms aqui, do nosso circuito. Então, o que vai acontecer? De acordo com a corrente que percorre esse resistor de 10 ohms, é que nós vamos ter fixada a diferença de potencial entre os terminais dessa fonte, tá? Essas fontes dependentes, elas podem ser uma forma simples, por exemplo, para a gente modelar circuitos em que a gente tem transistores ou amplificadores operacionais, por exemplo, tá? Embora na matéria de circuitos elétricos, né, a gente não vá diretamente tratar desse tipo de componente, né, nós vamos simplesmente, né, quando necessário, né, vincular a diferença de potencial, se for fonte de tensão, ou a corrente, né, a uma corrente ou tensão em alguma parte do circuito, sem fazer uma menção, né, ou sem detalhar, né, como que isso está sendo, né, implementado, ok? Então, lembrando, a nossa análise, por hora, é simplesmente analisar o circuito, né, verificar correntes e diferenças de potencial nos vários componentes e verificar como estão ocorrendo as transferências de energia entre os diversos componentes do circuito. Vamos, então, fazer uma análise com relação a algumas convenções com relação à fonte de corrente, né, ou tensão, se ela estiver conectada a um circuito, tá? Nós vamos lembrar lá da primeira aula, todo componente, no caso, né, particular uma fonte,
independente de ser corrente ou tensão, entre os seus terminais vai ter uma diferença de potencial elétrico, tá? Muito bem, se a gente definiu, né, uma fonte, ela pode gerar uma corrente, ou para garantir a diferença de potencial, ou uma corrente, né, se ela for uma fonte de corrente, vamos voltar, né? Uma fonte, se ela for fonte de corrente, ela vai gerar uma corrente conforme especificação no circuito. Se ela for uma fonte de tensão, ela vai gerar uma corrente, tá? Para garantir que a diferença de potencial entre seus terminais, né, se mantenha dentro do especificado. Então, o que nós temos? De novo, lembrando lá, para fazer cálculo de energia ou transferência de energia ou diferença de potencial, nós temos que percorrer, né, um caminho entre os dois pontos entre os quais a gente quer avaliar a diferença de potencial elétrico. Então, quando eu tenho uma fonte, né, ela vai ter um terminal, né, positivo e um terminal negativo, né, fixado de acordo com a sua conexão ao nosso ramo. Então, se a gente percorrer a fonte, né, no sentido da corrente elétrica, tá? O que vai acontecer? Nós estamos indo de A para B. Então, o que acontece? Se nós estamos indo de um ponto de menor energia para maior energia, né? Ou melhor dizendo, se estamos pegando uma carga elétrica positiva em A e levando essa carga de A para B, nós estamos pegando essa carga numa região de menos energia e levando essa carga para um ponto em que nós temos uma energia mais alta. Essa carga vai ter que ganhar energia. Como que essa carga pode ganhar energia? A fonte vai fornecer energia para essa carga elétrica. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma diferença de potencial positiva. Nós vamos ter um ganho de energia. Se nós optarmos por percorrer esse caminho de B para A, a nossa carga vai sair de uma posição de maior energia para uma posição de menor energia. A carga vai ter que perder energia. Perda de energia, diferença de potencial negativa. Ou seja, se a carga está perdendo energia, ela vai estar transferindo energia para a fonte. Isso pode, por exemplo, ocorrer quando a gente conecta uma fonte num circuito para que ela seja recarregada. Nós vamos tratar disso de uma forma mais adequada mais à frente. O importante para a gente por enquanto, toda vez que a gente percorre um ramo em que existe uma fonte e a gente percorre um caminho de seu terminal negativo para o terminal positivo, nós vamos ter um ganho de energia ou nós vamos ter uma diferença de potencial positiva. Toda vez que a gente percorre um ramo em que a gente, atravessa, entre aspas, uma fonte, do seu terminal positivo para o terminal negativo, nós estamos indo num caminho em que a gente está perdendo energia. Essa energia perdida, ela vai estar sendo transferida para a fonte. Isso quer dizer que nós vamos ter perda de energia ou uma diferença de potencial negativa. Nós vamos ver como usar essa informação quando a gente estiver operando com análise em aulas mais à frente. Por hora, nós encerramos o que a gente precisa saber
a respeito de fontes, né? Quando a gente for analisar circuitos elétricos. Como sempre, né, qualquer observação, consideração é sempre bem-vinda. Obrigado.